Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Papo Preto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindos. E é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou produtor audiovisual aqui no Alma Preta Jornalismo. E olha, galera, antes de nós entrarmos na nossa conversa e eu falar da convidada que está aqui com a gente hoje, eu gostaria de falar da importância dos feedbacks de vocês, ouvintes. A gente tem um e-mail que fica aqui na descrição, é o papopretocast@almapreta.com. E é muito interessante que vocês mandem o seu e-mail, fale como foi a tua experiência com o episódio. É legal também você sugerir os próximos episódios, com quem você acha que a gente pode estar conversando, quais os temas que a gente pode estar abordando. Então, você que tem ouvido o podcast, não se sinta acanhado, manda e-mail para a gente vai ler aqui, a gente vai falar de você. E esse feedback é muito importante para a gente que está aqui produzindo conteúdo. Então, esse e-mail é um canal para que a gente tenha mais proximidade. Então, eu conto com vocês nesse e-mail aí, tá bom, galera? E sem mais delongas, vamos lá. Eu não vou apresentar essa pessoa que está aqui, a gente prioriza muito que elas se apresentem. Então, Lígia, a palavra está com você. E antes, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui no Papo Preto. Oi, Iago, oi, todo mundo aí que está ouvindo. Eu agradeço muito o convite. Eu acompanho o trabalho do Alma Preta já tem alguns anos. Acho um trabalho muito responsa, sou muito fã de vocês também. Bom, eu sou Lígia Pereira, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, sou filha do seu Flávio e da dona Eliana, irmã do Raul, sempre bom lembrar de onde a gente vem, né? Eu cresci na zona leste de São Paulo, mais especificamente na Coab 1, em Arthur Alvim. Ah, você tá brincando. Morei Sério? grande parte da minha vida, Eu tô sim. na Coab 1 agora. Eu sou do Rio, Ai, tô aqui sério? morando na Coab 1, pô. Que Que bacana. coincidência! Olha, muita Da coincidência. hora. Que Eu amo massa, esse nossa. lugar, cara. Eu amo esse Eu lugar, não pretendo também. sair daqui tão cedo. Nossa, eu cresci aí, eu vivi 18 anos da minha vida. Aí minha família toda é daí, assim, pai, Poxa, que mãe, legal. tio, tia, todo mundo. Pô, que massa, que da hora. Estamos em casa, então Estão em de casa. boa. Cresci, então, aí na Coab, em Arthur Alvim, e aí eu sou filha de professores, meus pais são professores da rede pública, professores de português, Os dois então são acho professores de que português. os dois são professores de Ah, português. legal. Uhum. E aí sempre foi, acho que um grande. Eles sempre incentivaram muito a gente a correr atrás de tudo que a gente queria fazer, e principalmente de estudar, né? Então eu acho que toda a trajetória que eu construí foi muito por incentivo deles, assim, né? E aí. Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia falar, Lígia, uma coisa que eu tenho enfatizado muito aqui é que, não que não aconteça, tá? Mas a gente traz algumas histórias e é interessante. Você vê, eu não sabia dessa história, a galera é legal a galera ficar ciente que a gente faz um estudo sobre candidato, sim. Mas, exemplo, eu não sabia de onde a Lígia era, por isso a minha surpresa. Eu não sabia dos pais da Lígia. E é legal, Lígia, a gente tem conversado com bastante pessoas pretas que têm mãe e pai e tiveram um incentivo no estudo. E a gente precisa normalizar isso. Porque a maioria das Sim, histórias que a gente ouve na TV e mundo afora não são assim. A minha história não é assim, a história de boa parte das pessoas que vêm aqui não é assim, mas a gente tem lutado para que isso aconteça. Então eu fico muito feliz quando a gente recebe alguém que fala: olha, não, eu tive ali a minha mãe, eu tive o meu pai, porque a gente precisa normalizar isso. Porque em famílias de uhum, outrem são assim. Então, em famílias pretas, a sim, gente precisa normalizar isso. Então, é muito gratificante quando a gente conversa com uma pessoa que fala: não, eu tive mãe, pai, minha mãe, meu pai sempre me incentivaram a estudar.
É muito legal isso. Desculpa interromper essa história, mas era só para enfatizar essa parte. Imagina, imagina. Não, eu acho que isso faz parte até do que eu estava pensando para o nosso bate-papo, assim, né? Pensando, bom, vou falando e vou contextualizando, Sim, né? sim. Eu estudei mediologia, sou formada em mediologia, que é um curso de comunicação social, com ênfase em audiovisual. Aonde Sou você mestre fez? na Unicamp, Unicamp. Uhum. em Campinas. Só tem lá, é um curso bem. É um curso que eu nunca. Eu sou do audiovisual e nunca ouvi falar desse curso. Então, é um curso que só a Unicamp inventou, basicamente, assim, esse curso. É um curso massa, assim, me abriu muitas portas. E depois eu fiz o mestrado na USP em meios e processos audiovisuais, defendi recentemente. E desde então eu venho estudando representação racial na televisão e no cinema, basicamente vem daí. E aí acho que eu cheguei nesse caminho muito porque eu estava pensando, né, antes de começar, assim, vendo o roteiro que você mandou, como que eu cheguei nisso, assim, né? O que me levou a isso, né? Uhum. E acho que tem muito a ver, por exemplo, com a minha vivência na Coab, assim, né? Eu cresci nos anos 90, meus pais trabalhavam fora o dia inteiro, então ficava eu e meu irmão e mais alguém ou alguém da família, ou alguma vizinha, ou alguém ficava com a gente, e a gente cresceu assistindo televisão, basicamente. É, é isso, você cresce na periferia, você tem o lado bom e o lado ruim da periferia. Então, para Uhum. proteger, um jeito que meus pais tinham de proteger a gente era deixar a gente dentro de casa vendo televisão. Sim. E aí, crescer assistindo televisão, acho que foi um marco muito importante na minha vida, assim, né? Eu lembro muito de um filme da Angélica, que era o Zoando na TV, que ela entrava dentro da televisão, e eu achava aquilo incrível. Eu lembro, Eu porque queria saber. a gente é da mesma época. Eu sou anos 90 também, então provavelmente os programas que você Sim, teve contato, eu tive contato também. E eu lembro desse programa que você está falando. então. E era muito louco, se ela entrava dentro da televisão, e eu achava que eu podia entrar dentro da televisão também, né? E aí acho que tem isso, assim, né? Crescer cercada por esse universo e ao mesmo tempo não se ver representado nesse meio, assim, né? Acho que você e qualquer outra pessoa preta que cresceu nos anos 90 com essa influência tão grande da televisão, tem essa falta de referências, assim, né? E eu Sim. ficava muito me perguntando mesmo, assim, sabe? Nossa, mas não vejo ninguém, não vejo histórias como uma da minha família, assim, né? Porque aí você vai ligar a televisão, você vai ver a periferia, é sol da Atena, basicamente. Só as pessoas pretas sendo presas, né? Fazendo coisas ruins, ou na televisão ocupando Sim, papéis estereotipados, né? Que isso vem desde lá. sim, sim. Sim, e aí pega isso que você fala, né? Eu tinha a minha vivência da minha família, é uma família gigantesca, uma família mestiça, minha mãe é branca, meu pai é negro, a família do meu pai é gigantesca, são 7 filhos, vários Caramba! tios e tios avós, Mas muitos assim que é primos, bom, né? assim. Tem várias pessoas ali próximas e tal. A minha família, ao mesmo tempo que dela ser grande, ela é bem grande, a minha família. Eu não, minha família por parte de pai, eu só conheço a minha irmã e uma prima. Só. Da parte da minha mãe, a família é muito grande. Minha mãe tem 4 irmãos e é bem grande. Mas só que o problema da minha família, não, eu acho que não é o problema da minha família. Eu acho que o meu problema é que eu sempre vivi muito longe. Então eu tive poucas Hum, vivências, exemplo, a partir dos 17 anos, que foi quando eu saí de casa, eu tive poucas vivências com a minha família. Mas os momentos bons que eu lembro é sempre muita gente. E isso traz uma nostalgia, né, muito grande. sim, sim, sim. Não, faz falta até, assim, né? Mas esse momento de pandemia faz falta a família por perto, assim. Mas pensando nisso, né, que a gente está conversando, assim, de representação e tudo mais, eu fico pensando nessa minha referência familiar, por exemplo, que teve um avô preto que viveu 76 anos, criou 7 filhos, trabalhou a vida inteira, e eu nunca vi uma história dessa na televisão, assim, sabe? Acho que até hoje eu nunca vi uma história dessa na televisão, porque quando a gente vê, principalmente na TV
no que circula mais, assim, né, no que a gente tem mais acesso, não no que está no circuito paralelo, né, que aí já é outra história, aí é outro papo. A gente não vê, a gente vê só pessoas sempre ligadas ao tráfico, ou isso que você falou, assim, né, nesses papéis que nem são tão fora da realidade, assim, né, Uhum. mas que não são papéis, digo assim, de profissão, né? Um porteiro, um segurança, mas que são pessoas que não têm, parece que aquelas pessoas não têm vida além do trabalho, né? Além daquele, não tem amigos, não tem sonhos, não tem famílias, não tem contradições, assim. Sim, eu reparo muito, você pode falar melhor, porque você é analista de mídia, então você. Eu reparo que a história, como você falou, a história dos negros, de fato, se resume, se a gente pega um papel de qualquer pessoa, na maioria delas, pretas na TV, se resume só ela tá ali no trabalho, ou ali, ou aqui, ou acolá. Eles nunca se aprofundam, né, na temática, ou seja, numa novela, numa série, na vida dessa pessoa, para Uhum, destrinchar a vida dessa pessoa. Isso é bem triste, né? Isso é bem triste, porque, como você falou, a pessoa só se resume ao trabalho. Não, como você falou, não que esse trabalho seja ruim, mas não existe só negros porteiros, só pessoas negras faxineiras. Eu acho que isso é bem prejudicial, né? Porque a televisão forma a nossa consciência. Eu lembro da primeira vez que eu vi um personagem negro na TV, e, se eu não me engano, foi Todo Mundo Odeia o Chris, que teve aquela onda, né? De Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, a visão da Raven, aí surgiu Super uhum, Choque, e foi um boom que a gente não conhecia personagens negros. Então, quando eles apareceram, essas famílias negras, como você falou, foi algo bem incrível. Mas a gente vê que são coisas de fora, não são coisas do Brasil, né? uhum, uhum. Acho que pensar Brasil e Estados Unidos assim tem largas diferenças, né? Acho que passa pelo processo de colonização, de escravização mesmo, assim, muito diferente, né? E aí acho que a consciência racial lá se organizou de um jeito completamente diferente daqui, assim, né? Que aqui é essa ideia da cordialidade, né, da harmonia das raças. Então, acho que hoje que talvez algumas narrativas dessas grandes mídias assim falam sobre racismo, mas até pouco tempo atrás era negar basicamente a existência do racismo, negar basicamente a desigualdade para investir naquele discurso de democracia racial, de somos todos iguais, de todos temos oportunidades, sendo que, se você, tipo assim, é uma mentira, né? Eu acho que a É pandemia totalmente. escancarou muito isso, né, Lígia? Acho que a pandemia trouxe isso, não só a pandemia, mas infelizmente esses casos que a gente teve em 2020, alguns em 2019, eu posso estar errado, mas esse boom de manifestações já vem de anos, vem de muitos anos. A gente sabe que a luta não é de hoje, mas as pessoas começaram a tomar parte, a tomar conhecimento disso, digamos que tem 2 anos, de 2 anos para cá, que as grandes mídias começaram a se atentar para isso. Eu posso estar errado, mas na minha percepção, como não muito aprofundado no audiovisual, mas como produtor de audiovisual para algumas marcas, eles começaram a colocar pessoas pretas protagonistas de comerciais agora, entendeu? Porque antes, se um negro fosse participar de um Uhum. comercial, seria para falar de um produto de limpeza e o negro ser o doméstico, a doméstica, entendeu? Hoje não, hoje Sim, nós eu já temos. reparei. Não, pode falar, por favor. Não, eu reparei justamente isso na publicidade, assim, né? Acho que é de isso que você falou, de 2, 3 anos no máximo para cá que a gente vê publicidade, que a gente consegue ligar a televisão e aí passar publicidade e ter o tempo todo do comercial com pelo menos duas propagandas onde tem pessoas negras vivendo a vida, assim, né? Algo que era, assim, totalmente invisibilizado até pouquíssimo tempo atrás, né? E eu acho que tudo isso, Iago, é um movimento, como você falou, contínuo, né? Acho que a gente vem de uma série de acontecimentos que tem mudado, que tem pautado a discussão racial em vários espaços, né? Eu acho que
as cotas são muito importantes para a gente pensar isso, assim, né? Mas aí, antes das cotas, você tem toda a organização do movimento negro, e aí, antes da organização do movimento, você tem, sei lá, um movimento pré-abolicionista, um movimento abolicionista, então, são passos de que vem de longe, realmente, né? Assim, Sim, muito longe. Eu para estava hoje vendo um chegarmos meme nisso. ontem, e aquilo ficou na minha cabeça até hoje. É do Eva Maurílio. E ele estava parafraseando o seguinte: ele estava na escola, né? Aí tinha um professor falando: Pessoal, vamos estudar agora a história dos negros. Os negros foram trazidos da África para cá para o Brasil. Isso ele como se fosse na escola, né? Para cá para o Uhum. Brasil, sofreram muito e veio Princesa Isabel e salvou os negros assinando o decreto lá. Aí ele para e fala: Mas professor, a história dos negros são só isso? Aí ele falou: É o que está aqui no livro, é só isso. Então, é o que existe na cabeça de muita gente. Eu parei e falei: Cara, isso é real, porque na escola, o que a gente estudou da história dos negros depois disso? Você lembra? Sim. Não. Eu não lembro. Também não lembro de ter estudado a história Eu dos não sei. negros. Depois disso, aí já pula lá para outras histórias aqui do Brasil e acaba a história do negro. Quer dizer, apagar a nossa história. E a única coisa que Uhum. existe no consciente de algumas pessoas e no inconsciente de algumas pessoas é essa imagem. Então, a única maneira que eu acredito de desfazer essa imagem das pessoas é mostrando na TV. A gente precisa estar na TV, a gente precisa estar nas novelas, ocupando outros papéis que não sejam esses papéis que nós ocupamos agora. A gente precisa estar na publicidade, a gente precisa aparecer para que as pessoas tirem essa imagem de escravo, escravagista que existem na cabeça e no subconsciente delas, que é o que elas aprenderam até então, né? Uhum. Eu concordo totalmente, assim. Eu estava pensando, né, refletindo, né, eu costumo brincar que o racismo no Brasil é um crime perfeito, assim, porque, tipo, se ele não te mata te espancando, ele come sua cabeça, assim, né, ele te destrói internamente, assim, né, e isso é muito, muito perverso, mas é muito, e aí eu penso muito como a mídia, como a televisão, ela é um braço muito importante disso. E aí, eu estava pensando ontem, né, organizando as ideias, assim, para essa conversa, tipo, é o, se você pensar mídia, a gente consegue ver o racismo nas imagens em si, naquilo que é produzido, né, nesses estereótipos todos. A gente tem a tecnologia, se a gente for pensar, se a gente for pensar, por exemplo, um filtro do Instagram, né, que você coloca um filtro para sua cara ficar mais branca possível, tipo, Sim, é uma tecnologia, entendeu? Assim, é uma câmera que está fazendo isso, né? Tem aquele papo antigo da Kodak, né? Que acho que é muito significativo, que é basicamente como que a fotografia surgiu para pessoas brancas, né? E aí você tem quem produz audiovisual e onde estão as pessoas negras dentro do audiovisual, quem é um gerente, um CEO de uma empresa e quem está na segurança dessa mesma empresa, né? Você vê o racismo nisso, quem toma as decisões, né? As instituições públicas, assim, né? As leis de fomento que hoje estão cada vez mais escassas, assim, sim. mas que privilegia, por exemplo, uma produtora que tem anos de carreira, mas quem que tem anos de carreira no audiovisual? Então, assim, é um crime perfeito. A gente tem que Exatamente. estar muito, muito atento, assim. É muito Tem que difícil. estar muito consciente dos lugares que a gente ocupa. Sim, Lígia, é Pode difícil, falar, cara. pode É falar. difícil de verdade. Eu estava precisando de um roteirista, isso foi essa semana. E eu fui atrás, eu não conhecia um roteirista. Você vê, eu sou do audiovisual tem 3, 4 anos. Eu não conhecia nenhum roteirista negro, de fato. E a maioria das pessoas que eu trabalhei no audiovisual foram brancas. Eu fui atrás de um roteirista negro. Pô, eu vou procurar. Publiquei em alguns grupos de Facebook. Um grupo de Facebook de roteirista não publicou a minha vaga, que eu coloquei lá, e eu fui tirar satisfação. Pô, cara, por que você não publicou a minha vaga? E ele disse assim, bem claro: aqui a gente não faz segregação. Se você quer publicar a vaga só para negro, porque na descrição da vaga tinha isso, ele falou: vai publicar num grupo de negros. Nossa, E eu fiquei chocado. Aí eu falei: tá bom.
me revoltei, mas continuei a minha saga, porque eu tava precisando. Aí publiquei em outros grupos e publiquei no grupo do WhatsApp. Isso foi 9h e pouca da manhã. E a vaga, falei, galera, se não tiver nenhum aqui, vocês puderem indicar. Começou a aparecer alguns. E nesse grupo, desde 9 da manhã, Lígia, até as 8 horas da noite, as pessoas ficaram discutindo se deveria ou não existir vaga para roteiristas Nossa. negros exclusivo. E a pauta era: qualquer pessoa pode contar a história de qualquer pessoa. E eles estavam brigando por isso entre si. Falando, não, uma pessoa branca pode contar a história de uma pessoa negra, é só ele estudar, ir lá pesquisar a história da pessoa e fazer. É o que muitos fizeram até então, né? E aí surgiu uma pessoa negra para falar o seguinte: vocês nunca vão contar a nossa história como nós mesmos. E de fato é isso. É muito, sei lá, eu não falei uma palavra depois disso, mas eles discutiram praticamente o dia inteiro sobre essa questão de qualquer pessoa pode contar a história de qualquer pessoa. Tem uma colega minha que ela é roteirista, Francine Barbosa, super recomendo ficar atrás dela, assim, que ela é negra também, da Zona Leste, e uma vez eu vi uma palestra dela, uma conversa, um bate-papo dela falando de pontos cegos, assim, né, pensando para a dramaturgia, pensando para o roteiro, assim, né, de que quando a gente escreve, né, a gente escreve muito sobre aquilo que toca a gente, aquilo que a gente conhece. E tem coisas que a gente não percebe, assim, né? Tem coisas que eu, na minha vivência, eu não vou saber como que é a vivência de uma pessoa, por exemplo, cadeirante, entendeu? Então, eu posso até querer escrever um roteiro sobre essa pessoa, mas eu tenho que ter consciência de que eu vou ter pontos cegos, pontos de coisas que nunca me atravessaram. Então, eu nunca vou conseguir escrever como aquela pessoa escreveria. E eu acho que a branquitude, no geral, falar sobre isso, né? Você chegar e pedir um roteirista negro é justamente cutucar a ferida olha só, tem coisa que vocês não sabem, entendeu? Tem coisa que vocês não viveram, tem coisas que você, tipo assim, entre pessoas negras já tem diferença, imagine, tipo, Sim. por que a gente não consegue assumir que entre pessoas negras e brancas vai ter diferenças de vivências, de visão de mundo, assim, tem coisas que não te atravessam, entendeu? Você não sabe o que é andar na rua e a pessoa te olhar de cima a baixo e você entender o que ela quer dizer com aquele olhar, né? Você não sabe o que é isso. Eu acho que, assim, a pessoa pode ser sensível, ela pode refletir sobre isso, pode até ter uma produção interessante, mas ela nunca vai viver aquilo. E aí, talvez, ela não consiga acessar certas camadas, né, assim. Eu Fique acho que quando numa você escreve o que viveu, acho que superficialidade. tem um peso muito diferente, né? E aí Uhum. eles chegaram no ponto do seguinte: eles falaram, né? Qual foi a pessoa negra que escreveu sobre uma pessoa branca? Aí ficou um silêncio, né? Ah, não tem. E aí ele virou e falou, aí o cara que estava acontecendo, então, negro só sabe falar de negro, então a partir de agora, negro só escreve filme de negro e branco só escreve filme de branco. Gente, Aí ele é falou uma nesse pessoa. tom, vamos ver quem ganha. E eu fiquei assim, meu Nossa. Deus, eu falei... E ele se diz um roteirista renomado. Eu não vou falar nome para não expor. Eu também não Não. conheço, mas eu fiquei abismado. Eu falei, gente, essas pessoas que estão escrevendo os filmes, cara. Essa galera que está escrevendo as Sim. propagandas. Galera, isso é para. Não, Isso é. Iago, Sim. Não, pode falar, por favor. você falando assim. Não, você falando assim, eu fico pensando, essa pessoa não conhece Machado de Assis, né? Tipo. Ai, cara. Tipo, Machado de Assis era um cara negro que escreveu sobre todo mundo. Escreveu sobre negro, escreveu sobre branco. Pessoa completamente desinformada, né? É lamentável. Mas é a briga de quem tem direito de falar sobre quem, né? Sim. Disputa, no fundo, do fundo, é disputa de poder, né? Disputa de espaço. As pessoas brancas não querem, no geral, ceder espaço, assim, perder seu poder, aquilo que elas acham que elas conquistaram por mérito, né? Sendo que a gente sabe que para quem nasceu 100 anos à frente de oportunidades, vai estar
100 passos à frente, né? Sim, e o incrível é que num grupo de 284 pessoas, 284 não, perdão, 254 pessoas, apareceram 3 roteiristas negros para defender essa pauta contra 15 que estavam falando que não, entendeu? É. E ali nesses 200 e poucos, 2 brancos estavam falando que os negros têm que contar as próprias histórias, sim. E a gente pega esse exemplo e a gente pode trazer para o mundo real. É só ver a quantidade de filmes que saem. Quem são os protagonistas? As novelas. Quem são os protagonistas? Entendeu? De fato, a gente tem caminhado. Eu acredito que você também percebe muito isso quando você analisa os conteúdos. A gente tem caminhado, mas ainda é a passos lentos, né, cara? Isso é triste, isso é ruim. É porque ainda é um campo de batalha, eu sinto assim, né? Assim, eu hoje na posição que eu tô, eu sinto que às vezes a gente ainda tem que barganhar coisas, assim, né? Tem que estar muito bem seguro para poder argumentar, para ir para cima mesmo, assim. Porque o que para a gente é óbvio, para essas pessoas é surreal, assim. Parece que você está inventando a roda, né? E aí eu acho que uma coisa que eu defendo, assim, né? Que estava até naquele roteirinho de perguntas que você mandou, né? Dos lugares que a gente ocupa e tudo mais. Acho que, assim, a gente tem que estar em todos os lugares, assim. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou muito, assim. Nunca baixe a cabeça, nunca duvide da sua capacidade e vai para cima, assim, sabe? Esteja onde você quiser estar, assim. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ser quem a gente quer ser, né? E não aquilo que esperam da gente. Acho que tem um filme do Gabriel Martins, que é um cineasta de BH, que chama Nada. E é um filme que eu gosto muito, porque é a história de uma menina terminando o ensino médio, e aí é de uma família emergente, digamos assim, a primeira menina que conseguiu estudar mais que os pais, né, que tem a oportunidade de ir para a faculdade, e ela chega um dia na casa dela e fala assim, não quero. O que você quer fazer da sua vida? Eu não quero fazer nada. E o filme chama Nada, né? E acho que é reivindicar esse direito de ser quem você quer ser, assim, sabe? Porque a gente carrega muita gente, né? A gente carrega muita expectativa de muita gente, além das nossas mesmas, assim, né? Então, eu acho que sempre acho que todo mundo tem que ocupar o lugar que quiser ocupar, tá onde tiver que estar e fazer aquilo que acredita, mas antes de tudo, fazer aquilo que deseja, assim, sabe? Acho que no momento é isso que eu brigo, assim, sem ter que dar conta de tanta coisa, assim, o tempo inteiro, né? Sim, sim. Eu acho que a gente. Eu também sou dessa política, Lígia. Acho que cada pessoa tem que fazer o que ela quer, sim. Essa questão de a gente carregar muita expectativa é o ó, porque isso não nos dá o direito de falhar, né? Quando você carrega muita expectativa, você tem a Sim. expectativa, você tem a sua expectativa própria, você tem a expectativa da sua família, você tem a expectativa das pessoas que te acompanham, e algumas das vezes você tem expectativa até Uhum. de pessoas que dependem de você. Então você não se sente no direito de errar, porque se você errar, você não está só, exemplo, sabotando a sua vida, você está destruindo vários sonhos, várias coisas. E esse não direito de pessoas negras de errar é muito ruim. A gente viu isso escancarado no Big Brother, e, enfim, é o que a gente vê na Agora, vida. Lígia? deu uma travadinha aqui no que você falou. Oi. Tá, eu não Deu vou, uma travadinha eu aqui no vou que você repetir falou. só por segurança. Tá. Eu acho que eu vou desligar a câmera só para Tá, tudo bem. ficar melhor o vídeo. Pronto. Tá. A internet. Tomara que agora não caia. Mas não sei se é a sua ou se é a minha, mas não sei, talvez seja a minha. Eu não sei, porque também pode ser que o meu namorado tá dando aula na sala e aí dá uma Ah, carregada não, também na tudo bem. internet. Mas é isso, eu estava falando sobre a expectativa, né, que existe em nós e o direito de não errar, né? Pessoas pretas não Uhum. podem errar. O erro de pessoas pretas e pessoas brancas sempre vai ser julgado diferente. E a gente viu isso escancarado agora no Big Brother, né? Sim, E sim. tá vendo ainda. E tá vendo. Sim, eu acho
o Big Brother é muito louco, assim, né? O que aconteceu, assim, não consigo, acho que eu não consegui nem elaborar direito tudo aquilo, assim, porque foi muito intenso, assim, expôs, acho que não só aquelas pessoas, mas expôs a gente também, né? Porque quem não, quem não ouviu coisas, você está aluminando como se fosse uma coisa pejorativa, está militando como se fosse uma coisa pejorativa. Então, é muito. As pessoas ainda são muito racistas, assim, a real acho que é essa, né? O Sim, nosso sim. imaginário, assim, sabe? Muito, muito racista, assim. A Então, gente, eu sei acho lá, que a foi um gente chegou com processo complexo. a gente chegou com aquela expectativa. Caramba, tem vários pretos. Mas ainda assim a gente para e olha e fala, não, mas a gente tem vários pretos lá, mas a sociedade ainda é a mesma. Ainda é a mesma e quem tá conduzindo aquela narrativa não são aquelas pessoas negras, é quem está Sim, produzindo o programa, né? Então, quem está conduzindo as coisas ali, a edição e tudo mais, é a própria Globo, assim, né? Ainda que hoje a gente, tem essa coisa que você pode assistir no pay-per-view, mas na verdade não, porque a internet media muito. E o discurso, o status quo da internet, ele ainda é branco, eurocêntrico, né? Então, calma lá, assim, a gente está lá, mas a gente não está ali pautando a história, entendeu? Né? A gente que está contando a história, assim, né? sim, eu E acho acho que. que pensar, tipo, Não pode falar. não, pensando essa coisa da dramaturgia e de construir narrativas, a gente também tem que, assim, ao mesmo tempo que brigar por estar em todos os espaços, mas também ter a nossa autonomia, né, assim. Então, eu admiro muito realizadores que hoje compraram a banca de fazer assim, velho, eu vou fazer o meu trampo, eu vou fazer aquilo que eu acredito, assim. Eu vou fazer os meus filmes porque eu vou mostrar o que eu penso e a minha verdade, assim. E acho que isso é muito potente, tem surgido muita coisa muito foda, assim. Acho que vale a pena a gente estar atento também para essa galera que está surgindo, né? Tem uma cineasta aí da Zona Leste, a Renata Martins. Não sei se você já conheceu ela, inclusive alguém muito massa de trazer para cá, assim, Ah, super, então já tá super anotado. acessível. Que os filmes dela são filmes sobre periferia nesse outro lugar, assim, é sobre famílias pretas, é sobre a vivência preta de pessoas pretas, assim, sabe? É muito, muito bom ter essa referência, assim. Ah, com certeza, vai ser a próxima pessoa que a gente vai convidar. E Lígia, poxa, cara, eu queria ficar esse assunto até às 11, mas infelizmente a gente está chegando no final do programa e o que fica é essa ressalva, né? Para a gente contar nossas próprias histórias. Você que está ouvindo, tem o desejo de fazer um filme, vai lá e faz. Se tem o desejo de fazer uma música, vai lá e faz. É isso que a Lígia falou. O que existe de bom em nós a gente vai mostrar, não são as outras pessoas. Então, Lígia, antes da gente finalizar, queria agradecer muito a sua participação, você topar estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Antes da gente ir, gostaria que você falasse onde as pessoas podem encontrar você. Enfim, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente. Imagina, agradeço novamente, enfim, como eu falei, admiro muito o trabalho de vocês já há um tempo. Quem quiser me achar, eu estou no Instagram, @Pereira Lígia, Lígia com Y, Lygia. Não sou muito de postar conteúdo, assim, mas estou ali, é só mandar mensagem, trocar ideia. Tenho publicado alguns textos numa revista parceira que chama Verberenas, e publiquei uma entrevista muito massa que eu fiz com a Glenda Nicásio, uma realizadora lá de Cachoeira, e aí a gente vai publicar mais 3 conversas que rolaram aí nos últimos anos. Então, quem quiser ler também, acho que é super massa. Em breve também vou disponibilizar a minha dissertação de mestrado, que acho que pode ser massa para quem quiser se aprofundar também nesse assunto. Estudei o cinema de mulheres negras no Brasil, de diretoras negras. E é isso, estamos aí. Quem quiser, estou sempre disponível aí para trocar ideia, gosto muito de conversar.
Poxa, que ótimo, Lígia. Muito obrigado mesmo. Obrigado você que chegou até aqui no programa. É sempre um prazer ter vocês aqui. E para você continuar acompanhando o trabalho do Alma Preta, você pode acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, também o nosso site. A gente está com um site totalmente novo, repaginado. Se você ainda não entrou, vá lá que tem bastante conteúdo legal. E aproveitando que você vai estar lá, conheça o nosso plano de assinatura no Catarse. É o que nos mantém vivo, nós somos um jornalismo independente. O que nos dá autonomia para vir aqui falar e convidar as pessoas são esses patrocínios. Então vai lá, conheça, assine. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, Lígia. Temos um episódio. Até o próximo Papo Preto. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.